endereço, onde que nós vamos estar tendo como base para o desenvolvimento do sermão. Lembrando que é prosseguindo de novo onde nós havíamos parado. Epístola que o apóstolo Pedro escreveu, a primeira epístola, capítulo 4, os versículos são do 7 ao 11. É aí que vai ser a estrada que percorreremos para o desenvolvimento da mensagem. Acima de tudo, irmãos, devemos amar intensamente. Não da forma que o mundo tem apresentado essa palavra. Amar não significa aceitar ou até mesmo concordar com todo tipo de comportamento que o ser humano tem. Não é essa a ideia, mas sim, nós, acima de tudo, devemos amar intensamente. E vamos entender por quê, na medida que o sermão ele for esclarecido. Diante de todos esses acontecimentos na humanidade, e na maioria das vezes coisas ruins, sempre definimos esses momentos com a seguinte frase: é o fim dos tempos. A Bíblia tem escrito o seguinte, que nós estamos atravessando os últimos dias. Já estamos nesse período da humanidade. Quando que os ponteiros da história humana começou a girar dentro desse sentido? Quando que se deu essa largada? Quando que a bandeira foi levantada rumo a esse ponto que nós estamos vivendo? Quando Jesus ele veio a este mundo, a partir do momento que cronologicamente o ministério messiânico deu início no nosso meio, as coisas foram definidas dentro desse sentido. É o fim dos tempos, estamos atravessando os nossos últimos dias. Pois bem, o que nós temos feito, irmãos, diante desses acontecimentos, é seguirmos a Deus. Nós nos submetemos à sua vontade, nos rendemos à sua palavra, diferente das pessoas que estão junto conosco nesse último ponto da humanidade, mas o posicionamento delas é de resistência. Nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, o que se dá para perceber diante do curso que a maioria das pessoas tem tomado para a sua vida, gira em torno disso: resistência. A quem ou ao que? Resistência a Deus, resistência à palavra do Senhor, insubmissão, rebeldia, desobediência. O apóstolo Paulo, ele nos fala na sua segunda carta escrita a Timóteo, seu filho na fé, alguém que estaria assumindo a igreja em Éfeso e seria o pastor daquele grupo de irmãos naquele período.
Nós temos as seguintes informações na segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, que significa perversos, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitados o poder, afastai-vos também deles, porque entre eles estão os que intrometem pelas casas, conquistando mulheres tolas, arrogadas de pecado, dominadas por várias paixões, quem estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar à plenitude do conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles também resistem à verdade. São homens, aqui de fato são pessoas, o termo é universal, de entendimento corrompido, reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez ou loucura será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Vocês podem prestar atenção que o método que as pessoas têm para apresentar essa série de exemplos colocadas aqui de maneira bem clara pelo apóstolo Paulo, se resume na resistência. São pessoas que resistem à verdade. Irmãos, diante desta flecha introdutória do sermão, outra frase que é bem colocada para esse nosso momento juntos aqui, é aquela que sempre nós dissemos quando ouvimos a respeito de tudo que as pessoas são capazes de fazer quando resistem à palavra de Deus. A outra frase, mais aplicada não só por nós, mas em termos geral, por uma grande maioria de pessoas, é: Jesus está voltando. Últimos dias, últimos acontecimentos, fim dos tempos e uma série de acontecimentos, tudo indica que o retorno de Jesus está próximo, ele está voltando. A pergunta é: ele achará fé na terra? Ele vai achar pessoas fiéis, pessoas que acreditam na sua palavra, pessoas que acreditam que nós estamos enfrentando esse último estágio, pessoas que creem que ele vai voltar, ele vai encontrar fé em mim e em você? No Evangelho de Lucas,
Capítulo 18, irmãos. Melhor dizendo, versículos do 1 ao 8. Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia que lhe fizesse justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus nem respeita aos homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor lhe prosseguiu: ao ouvir que o juiz injusto diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pereça demorando em lhe responder? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus está dizendo, por mais que no nosso tempo pareça ser demorado, Deus depressa fará justiça por nós. A colocação é de um juiz injusto, que decidiu fazer justiça por aquela viúva desamparada, e Deus sendo justo. E aí ele esclarece: será que quando Jesus, o texto escrito por Lucas, voltar, quando ele vier, ele vai achar fé na terra? Porque a colocação antes da parábola é: vigiai e orai, porque nós não sabemos quando o Filho do Homem há de retornar. Essa data não nos pertence, esse dia não nos foi dado precisamente, mas tudo está indicando que ele está próximo de retornar. Então, que tipo de pessoa nós devemos ser diante desses dias agora, meus irmãos? Pedro, nessa primeira epístola, dentro do capítulo 2, especificamente no versículo 16, onde que nós já passamos por um sermão, ele falou que nós devemos ser pessoas justas, que Deus tem que nos achar fazendo bem, que Deus tem que nos achar servindo a Ele, que Deus tem que nos achar de prontidão. Nós devemos ser pessoas vigilantes. Seja, meu irmão, minha irmã, criterioso e sóbrio nesses últimos dias. Ser vigilante é o mesmo que estar à espreita, é o mesmo que ser criterioso, cuidadoso, sóbrio. Devemos ter cautela nesses últimos dias que nós já estamos vivendo. Versículos do 7 ao 8, de fato, entrando agora no capítulo chave do nosso sermão. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, estais alertas em oração, ante tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. O que nós entendemos nesse nosso primeiro tópico de desenvolvimento de nossa ideia? Principalmente, irmãos, nós podemos dizer, desses últimos resultados mas muitos ainda estão acalorados diante desses nossos últimos dias. O que nós podemos apresentar diante da imagem do cristianismo nesse ponto agora é um cristianismo um tanto quanto meio desequilibrado, com
pessoas que têm refletido, infelizmente, uma igreja bamba, uma igreja que tem caminhado com as suas pernas sem firmeza, como alguém que parece meio que embriagado, entorpecido. Aquilo que nós podemos chamar sem sanidade ou razão. Como se nós já estivéssemos aí enfrentando o assombro ou a calamidade do último estágio do Apocalipse, o caos instaurado. Mas, irmãos, aqui a nível de exemplo e de visão sobre um termo em geral, Pedro, ele nos esclarece que nós, diante desses últimos dias, diante desses últimos acontecimentos, irmãos, nós que somos líderes, eu que sou pastor, que lidero os irmãos, as ovelhas de Jesus, ser pessoas equilibradas. Quando ele diz alguém sóbrio, o que é alguém sóbrio? É alguém que tem visão, alguém que sabe definir o que está acontecendo. É alguém, se uma pessoa perguntar e falar o seguinte, mas em qual rua nós estamos? Ele vai conseguir ler o nome em uma placa, diferente de alguém que está embriagado, tateando no escuro. E é isso que Pedro está falando, que nós devemos ser assim, pessoas sóbrias, equilibradas diante do que já está acontecendo. Eu não me lembro muito bem, mas se não me falha a memória, essa foi uma conversa entre John Wesley e Calvino, e um perguntou para o outro. Especificamente eu não sei dizer quem fez a pergunta e quem respondeu, mas se eu não me engano, esse momento girava em torno desses dois personagens, onde que um perguntou para o outro o seguinte, vamos supor, John, se você souber que amanhã Jesus está voltando, o que você vai fazer? Ele disse simples, eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito todo dia, orando, vigiando, anunciando a palavra, me aprontando, a expectativa, pronto para receber o Mestre. Já tivemos momentos onde que pessoas dataram esse dia que Jesus ia aparecer, e muitas pessoas começaram a saquear lojas, a fazerem contas, e aí Jesus não voltou. Então é por isso, irmãos, que nós devemos perseverar até o fim, não deixar o nosso amor esfriar para com o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 ao 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus tem um plano, Deus, ele tem toda uma agenda para o seu povo e para seu maior objetivo, que é a conclusão daquilo que ele quer fazer, a redenção de todos os salvos. Então, irmãos, nós devemos ser pessoas equilibradas, nós devemos caminhar em uma linha tênue, e devemos entender que somos pessoas espirituais, mas que nós somos pessoas também racionais, não somos propagadores do caos. Se tem pessoas que têm respostas para tudo que está acontecendo, somos nós, porque temos a palavra de Deus. Desde quando você ou eu analisamos com responsabilidade, com amor, a palavra de Deus? Quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós investimos tempo naquilo que é um mapa do mundo e os seus acontecimentos. Não estou dizendo que nós não temos que lutar pela nossa cidadania, longe de mim.
dizer que nós não temos direito e que simplesmente nós somos espíritos, fantasmas caminhando por aí. Temos sim dupla cidadania, mas uma coisa não sobrepõe a outra. Nós devemos perceber o real propósito, a nossa missão, ela não pode ser confundida. Nós somos remanescentes aqui, nós somos luzeiros e sal. Esse mundo já está em agonia, esse mundo já está em desespero, esse mundo jaz do maligno. Nós temos visão do que está por detrás, quem é o alto governo que comanda todos os outros. Nós caminhamos sobre o anúncio do reino e a propagação do evangelho. Nós temos que alertar as pessoas. Deus é amor? Sim, então nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O que Pedro está nos informando? Que temos que, não, tudo bem, amar é aceitar tudo que a pessoa faz. Não é isso que ele está dizendo. Lembrando que nós estamos dentro de um contexto onde os cristãos estão sendo perseguidos. Eles estão sendo enxotados dos lugares onde que são suas residências. Eles estão perdendo pátria, eles estão sendo mortos, e aí eles estão se deslocando e indo para a casa de outros irmãos que podem ajudá-los em outras regiões. O imperador nessa época era o louco e temível Nero. Estava havendo derramamento de sangue. Quando ele fala, o amor cobre uma multidão de pecados, é quando o irmão está lá, na nossa casa, na nossa residência, e nos pega desprevenido. Cheguei aqui, me recepciona, estou com os meus 12 filhos. Aí o que quer dizer? Que nós suportamos uns aos outros, que nós podemos dar suporte uns aos outros. Esse amor é enraizado, esse amor ele é intenso. Esse amor, irmãos, vem da parte de Deus. Nesse ponto Deus é amor. Nesse ponto Jesus falou, temos que amar sim uns aos outros como Ele mesmo nos amou. É uma lei. Se você não ama, você não cumpre a lei. Se você ama, você cumpriu toda a lei. É uma questão de respeito à palavra de Deus, é uma questão de respeito aos irmãos, lembrando que o contexto aqui gira em torno do povo de Deus, que abraça uns aos outros. Diante desses eventos, irmãos, nós devemos ser bons líderes, bons liderados, pessoas sensatas, pessoas de bom testemunho. Diante das pressões que temos que enfrentar, devemos lembrar de que nós temos caminhado com Cristo, mesmo diante das perseguições. Nós devemos continuar a crer e confiar na palavra de Deus. Como você tem estendido o seu amor na vida de seu irmão? Estendido é como um cobertor mesmo. Quando ele usou o termo em profundo amor, é enraigado amor, quer dizer, é estender como um cobertor que acolhe, que cobre, que aquece. Seja, meu irmão, bom administrador dos dons de Deus. Vale o mesmo para você, minha irmã. Possamos ser bons administradores dos dons que Deus tem nos confiado. Versículo 9 e 10. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Como eu estou referindo para os irmãos, por que ele usou a palavra
não queixar, é o mesmo que não murmurar. Na hora que alguém precisar da nossa ajuda, possamos ser pessoas desprovidas em amor, pessoas generosas, pessoas caridosas. É isso que ele está dizendo. Porque, irmãos, você não está esperando alguém, não está esperando algum acontecimento, alguém te pegar de surpresa, um imprevisto, sim, é um incômodo. Mas quando nós estamos conectados com Deus, entendemos que tudo é uma oportunidade para podermos exercer os dons que Deus tem nos dado. A palavra fala que nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. A palavra continua também a esclarecer, dizendo o seguinte: tudo que aquilo que Deus colocar na sua mão, faça. É Deus que está colocando alguma coisa na sua mão, na minha mão, faça. Muitas pessoas, irmãs, são ótimos administradores do lar ou de empresa, bons servidores, presta um ótimo serviço na empresa que trabalha, são talentosíssimos, estão explorados ao máximo dentro do conhecimento do que possuem, e eles estão além ou aquém do esperado. Eles são elogiados onde eles passam. E no reino de Deus, esse é o meu e o seu caso, lembrando que eu já aprofundei sobre a questão dos dons, talentos, carismas, presentes que Deus delegou à sua igreja, para o seu desenvolvimento, crescimento, segundo aquele que nos guia, que é o cabeça, que se chama Jesus Cristo. Não vou me aprofundar dentro do detalhe dos dons, que os irmãos podem ver isso, ou rever naquele sermão que foi em Efésios, alguns dias atrás, que inclusive está na página da igreja. Mas os dons são habilidades, irmãos, capacidades. Essa é a multiforma que Pedro está dizendo que Deus compartilhou a mim e a você, para que a igreja de Cristo possa ser edificada e fortalecida, como Paulo fala na sua carta escrita aos Efésios. Nós não estamos interessados numa igreja fraca, irmãos. Nós não devemos ter esse pensamento mesquinho diante de Deus. Deus nos deu dons e talentos para edificarmos o povo de Deus em Cristo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que é clara dentro desse sentido. Deus nos amou com grande amor, profundo amor, um amor constrangível, insondável, incomparável. O exemplo maior de servidão, irmãos, foi Cristo. Que aí você pensa, ele deu até a última gota do seu suor, fazendo a obra de Deus, prestando um perfeito serviço. Uau! Não, muito mais do que isso. Jesus derramou até a última gota do seu sangue. Ele nos serviu até o último momento da sua vida, até o último dia dele aqui, até ele ser pregado no madeiro. Não podemos ser medíocres, irmãos. Não podemos ser medíocres. Deus nos chamou para edificarmos uma igreja forte. Ele derramou até a sua última gota de sangue na cruz, por amor a você e a mim. Esse é o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo dele. Essa é a felicidade que temos de fazermos conforme esse exemplo. Eu vos dei o exemplo. Felizes vocês serão se fizerem o mesmo. E ele colocou tudo sobre as suas mãos, sobre as nossas mãos, para que possamos realizar. Ele nos capacitou. Isto, irmãos, a partir de todo esse aparato
é visto simbolicamente, demonstrando o Evangelho como uma armadura. Para tudo isso, nós podemos suportar as fraquezas uns dos outros. Nós podemos servir na obra de Deus. Nós podemos realmente honrar a Cristo. Porque, lembrando que nós não somos escravos do pecado. Nós não estamos aqui para negociar com o pecado, cobrir os pecados dos outros. Nós estamos aqui para receber os pecadores e para que através da palavra de Cristo, tendo o nosso exemplo, eles possam ser mudados. Porque nós éramos perdidos e fomos encontrados. Nós estamos diante de um Deus que é fiel e poderoso. Ele é o Senhor. Ele serviu a todos que possamos fazer o mesmo, nós, a Igreja Batista em Caraíba. Seja, meu irmão, minha irmã, alguém que serve para a glória de Deus. Seja alguém que serve em tudo para a glória de Deus. Versículo 11. Se alguém fala como que comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Todo a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Os dons, irmãos, a grosso modo, dentro desses exemplos administrativos da igreja, na área litúrgica, de pregação do culto, área musical, serviços sociais, ação dentro da política, literatura, serviços e manutenções, áreas jurídicas. Entre todas essas coisas podemos ver que nós, como pessoas, sendo cristãos, estamos infiltrados. São inúmeras funções que o ser humano ele executa, sendo um servidor público, sendo um representante da nação, ou tendo a sua vida comum. Em tudo isso, irmãos, nós fazemos da nossa vida, tem que ser para a glória de Deus. Agora, como eu disse, os dons são divididos em dois termos. É o dom da palavra, como aquele falou, que é aquele que comunica a palavra de Deus. Quer dizer, tudo que aquilo que ele fala tem que ter como base a palavra, os oráculos de Deus. Os oráculos são quem? A palavra. Os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo nos deixou a palavra. Os oráculos na época do povo grego, ou até mesmo no período romano, eram aquelas pessoas que eles iam consultar para saber a respeito do futuro, para saber se eles deveriam entrar ou não em uma guerra. Era um vidente. Então nós temos como base a palavra de Deus. Se falamos, tem que ser a palavra de Deus. Já temos essa estrutura, já temos essa base. É sobre essa plataforma que a igreja está firme, o próprio Cristo, a palavra encarnada. Por isso que eu citei alguns exemplos, entre tantos que nós, os seguidores de Jesus, estamos envolvidos. Todas essas funções e muito mais devemos realizar para a glória de Deus. Lembrando, a própria palavra diácono significa servo. Nós somos servos de Deus. Seja pregando a palavra, ou seja na manutenção das mesas, para que possa o culto ser desenvolvido e todos terem acesso à palavra. Nenhum é melhor do que o outro, cada um tem a sua função segundo aquilo que Deus chamou, delegou e colocou sobre responsabilidade, seja um dom na vida dessa pessoa. Tudo para que Jesus seja conhecido como? Através da palavra, anúncio do Evangelho, glorificação de quem? Do Pai, Deus, que tem nos enriquecido e nos abençoado tudo através da sua palavra. Jesus sendo conhecido, o anúncio da palavra estando bem clara, a cruz é exposta, o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Meus irmãos,
Essa é a mensagem de ensino. É para isso que nós servimos na casa de Deus, para a boa manutenção da palavra. Agora, nós temos exercido bem esse serviço, as nossas responsabilidades? Eu espero que sim. Então Deus está sendo engrandecido, nosso trabalho está sendo aceito, porque aquilo que nós fazemos tem que ser agradável a Deus. No final, esse é o nosso sentimento, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós trabalhamos. Você quer ver um exemplo? Talvez você está na sua empresa, você está fazendo alguma coisa e alguém fala assim, você faz isso, isso e isso. Depois que a pessoa volta, alguém está ali averiguando e alguém diz o seguinte, nossa, o serviço de fulano me agradou. Por que o serviço de fulano me agradou? Porque fez conforme o esperado. Quando nós prestamos serviço para Deus, irmãos, em todo o tempo, seja respirando, Deus tem se agradado do que eu tenho feito? Sim, então eu tenho vivido para a glória dele. Até, irmãos, para expirar, que é algo tão natural, devemos fazer isso para a glória de Deus, quanto mais as outras coisas. Coloque no seu despertador espiritual todos os dias. Isso é uma ilustração. Coloque no seu despertador espiritual, coloca lá um alarme para todos os dias que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Até lá, sirva a Deus com tudo aquilo que Ele te confiou. E que possamos fazer isso juntos, sem reclamar. O meio, o método, a única forma de glorificar a Deus, de agradá-lo, é por Jesus. Fazendo isso, irmãos, agradando ao Senhor Jesus, você pode ter certeza, Deus ficará satisfeito com o seu trabalho. Se você é alguém que serve a Jesus, o obedece e o agrada dentro do serviço que você presta, assim como eu, pode ter certeza, o Pai se sentirá satisfeito. Amém?